Bom dia, na paz do Senhor. Como você está? Tudo bem? Graças a Deus. Você já falou com Deus hoje? Você já tirou teu momento de oração? Se ainda não, quero te convidar para logo após esse devocional, você tirar uns minutos de oração, falar com Deus, sentir a presença dEle, buscar a orientação de Deus. Nosso devocional de hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 23 e 24, que diz: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda-me a minha incredulidade. A incredulidade, queridos, é uma muralha espiritual que nos separa da plenitude de Deus. Mas ela pode ser derrubada com fé, humildade, obediência ativa e a meditação constante na palavra de Deus. A incredulidade, ela é mais do que uma dúvida. É a resistência em confiar. É como uma muralha invisível entre nós e as promessas de Deus. Ela bloqueia os milagres, paralisa decisões e apaga a chama do fervor espiritual. Se quisermos experimentar o agir pleno do Senhor, precisamos derrubar esta muralha. Como o pai do menino em processo, que mesmo em lágrimas clamou: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ele sabia que ele precisava da ajuda de Deus para vencer. Como um pássaro que depois de ficar preso por muito tempo em uma gaiola, mesmo solto, não consegue voar. Assim é a incredulidade. Ela nos mantém prisioneiros, mesmo quando Deus já abriu a porta. A muralha da incredulidade, ela é erguida quando nós nos esquecemos de quem Deus é. O esquecimento do caráter e poder de Deus constrói a incredulidade em nossos corações. A incredulidade, ela nasce da visão limitada. Na hora das adversidades. Olha só o exemplo que nós temos aqui dos espias, quando foram enviados por Josué para espiar a terra. Em Números capítulo 13, ali, a partir do verso 31, nos conta a história. Eles haviam vivido grandes milagres de Deus. Deus já havia feito muitas coisas por eles, mas na hora da adversidade, eles esqueceram de quem era Deus. Esqueceram que Deus os tinha tirado do Egito. Quem olha para os problemas, mais do que para o poder de Deus, alimenta a incredulidade. Você está vendo as muralhas ou o Deus que derruba as muralhas? Um farol na praia, ele parece pequeno quando você está distante dele. Mas quando você se aproxima, você consegue ver a grandeza do farol, como ele brilha, como ele é forte. O mesmo acontece entre nós e Deus. Quando nós estamos distante de Deus, nós não conseguimos ver o poder e a grandeza do nosso Deus. Mas quando nós nos aproximamos, quando nós nos achegamos a Deus, quando nós cremos no poder da palavra de Deus, a muralha da dúvida começa a ruir, começa a se desfazer e a fé começa a agir em nossas vidas. A incredulidade, ela contamina o ambiente. Nós precisamos ter muito cuidado para que não haja em nós um coração mau e infiel. A incredulidade, ela é descrita como maligna. Ela destrói a comunhão e nos afasta de Deus. Nós temos que cuidar com quem nós andamos. Tenha muito cuidado com quem você estreita a tua amizade, com quem você anda. A incredulidade, ela é contagiosa. Um balão cheio de ar murcha rapidamente com apenas um pequenininho furo. Assim é a incredulidade. Ela vai entrando devagarinho e quando você vê, ela já tomou conta de toda a tua mente, do teu ser, já roubou as tuas forças, Cerque-se de pessoas de fé, que tenham palavras que edificam. Um coração cheio de incredulidade se distancia do Deus vivo. Nós não podemos
Não podemos deixar a incredulidade entrar nos nossos corações. Por isso nós precisamos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ali em Marcos 6:6 nos conta a história. Jesus, quando estava nessa terra, ele entrou em Nazaré e ele não pôde, ele foi impedido de realizar milagres maravilhosos na cidade de Nazaré por causa da incredulidade do povo. Não foi porque Jesus não tinha poder, mas foi porque o povo era incrédulo, o povo não cria em Jesus. A palavra de Deus, ela é sempre poderosa. A incredulidade, a desliga os nossos corações. Um aparelho pode ser muito bom, pode ser poderoso, mas sem energia não funciona. A incredulidade é o desligar da fé, porque ela nos distancia de Deus. Aproxime-se cada dia mais da palavra de Deus, não como um espectador, mas como quem vai obedecer. A incredulidade não resiste a um coração que se alimenta da palavra poderosa de Deus. Aleluia, glória a Deus. Em Hebreus capítulo 3 e o verso 19 ali, nos conta a história do povo que viu o mar se abrir e não entrou na Canaã por causa da incredulidade. Não basta ver milagres, é preciso crer no Deus que os realiza. A muralha da incredulidade é derrubada com fé e humildade. A fé que vence a incredulidade não é perfeita, mas sincera, humilde e dependente de Deus, reconhecendo a própria fraqueza. Olha só, o pai do menino disse: "Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade." O homem admitiu sua fé imperfeita e clamou por ajuda. Isso move o coração de Jesus. Deus não exige fé perfeita, mas fé sincera. A fé que derruba muralhas começa ajoelhada, confessando e combatendo o coração duvidoso. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar. A dúvida gera instabilidade, a fé gera direção. Não tolere a dúvida, combata-a com a palavra da verdade. Um barco sem leme é arrastado pela correnteza. A fé sem o leme que aponta para a esperança também. Decida confiar, mesmo sem sentir. A dúvida fala alto, mas a fé sussurra com autoridade, usando a fé que você tem. Olha só, Mateus 17:20 diz assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, não importa o tamanho da fé, mas em quem ela está alocada. Em quem ela está colocada. Use a fé pequena que você tem e Deus fará grandes coisas. Um fósforo acende uma floresta. Uma pequena fé pode mover uma montanha. Pare de esperar fé gigante. Ative a que você tem e comece a pôr em prática. Não é sobre a quantidade de fé, mas sobre confiança. Como Pedro, que andou sobre as águas enquanto olhava para Jesus. A fé vence enquanto se fixa em Jesus. A muralha da incredulidade cai quando meditamos e declaramos a palavra de Deus. A palavra de Deus é o martelo que despedaça a rocha da incredulidade. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé é pelo ouvir. Quando você ouve a palavra de Deus e deixa ela penetrar no teu coração, ela alimenta e produz em você uma força sobrenatural. Exponha-se constantemente à pregação, à leitura, ao estudo da palavra, a diariamente ter o teu momento com Deus. A palavra alimenta a alma e fortalece a fé. Leia, ouça, memorize. Sua fé depende disso. A palavra é a semente da fé e o martelo da incredulidade.
Davi venceu a incredulidade declarando a sua esperança. Suas palavras moldam a sua fé. Fale o que Deus fala, como alguém que repete a verdade para combater mentiras interiores. Proclame promessas, não problemas. A incredulidade é uma muralha construída com mentiras, medo e distanciamento de Deus, mas ela cai diante da fé humilde. Clame como o pai do menino: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, e veja o agir de Deus. Você tem uma muralha invisível dentro de si. Declare guerra hoje. Volte-se à palavra, caminhe com fé, mesmo tremendo. Deus honra a fé de quem se move. A incredulidade pode gritar alto, mas a fé sussurra ao coração: tudo é possível ao que crer. Creia, Deus está contigo. Creia, Deus pode fazer o impossível por você. Alimente a fé e destrua esta muralha da incredulidade que Satanás tem tentado construir na sua mente, fazendo você acreditar que não vai acontecer, que não vai dar certo. Mas em nome de Jesus eu declaro: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Pai, nesse dia, estende a tua mão poderosa e vai de encontro à vida desta pessoa que está aqui comigo agora. E destrói, meu Deus, toda a dúvida, toda a incredulidade, toda a falta de fé, tudo aquilo que está agindo no interior dela, que não deixa para ela ver o cumprimento das tuas promessas na vida dela, que ela possa, meu Deus, a partir de hoje, mudar o seu vocabulário, o seu pensamento, a sua maneira de agir e de pensar, para a glória e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Se puder, compartilhe com alguém também.